Então, cumprimento a todos, é uma satisfação recebê-los novamente. E hoje, também novamente, com muita satisfação, nós recebemos a Franciellen Ribeiro, que hoje traz uma temática do seu cotidiano de formação. Ela é professora de educação física, como vocês viram na apresentação no post, mas desenvolve um trabalho de mestrado justamente com a titularidade de corporeidade. E hoje ela vai nos falar a respeito da corporeidade na adolescência, um segmento bastante importante. Então, passo a palavra à Franciellen, agradecendo a sua presença, Franciellen. Ok, certo? A apresentação, estão vendo, me ouvindo bem? Ok? Ok. Bem, mais uma vez, boa noite. E agradeço a participação novamente com este grupo, que tem sido um diferencial na minha vida também. Nessas conversas que nós temos antes, durante e depois, sempre fica algo marcado. E eu tenho aprendido com aqueles que estão à minha volta, inclusive quem foi mencionado aqui, né, que é o professor Ergos, essa importância de um aprender com o outro. O professor Ergos tem sido esse professor que ensina através do corpo a sermos seres humanos. Então, o nosso corpo reflete muito a nossa essência, quem nós somos, e isso produz a educação. E a educação faz toda a diferença para o ser humano, né? Hoje, eu trago mais uma vez as minhas impressões de vida e também impressões acadêmicas daquilo que eu tenho estudado. Esse trabalho apresentado hoje tem muito a ver com a minha história, desde a educação básica, e agora perpassando na fase da pós-graduação, na fase do mestrado em educação que eu tenho realizado. Então, a temática que eu trago hoje é corporeidade na adolescência, o diálogo entre corpo e a educação física escolar no ensino médio. Bem, de início eu trago até a foto de uma adolescente, porque eu já fui adolescente, todos nós já fomos adolescentes e já passamos por essa fase de tantas descobertas. Naquela fase parece que ninguém compreendia a gente dos nossos desejos, das nossas motivações de vida, ou rebeldias, como alguns de nós já tivemos também. A gente sabe que essa fase é realmente cheia de surpresas. E nos aspectos educacionais, também nós podemos e devemos refletir essa fase da adolescência. E é uma fase linda. Hoje eu lembro dela com muita saudade, mas eu sei que ela foi importante também para forjar o meu caráter, formar o meu estilo de vida hoje. E eu acho que vocês também, quando lembrarem da adolescência, também vão lembrar daquilo que marcou essa fase na vida de vocês. Bem, a guisa de introdução, eu reforço aqui que o estudo em questão ele vai partir desses desdobramentos teóricos que vão imputar esse diálogo entre a corporeidade e a educação física escolar no ensino médio. Então, eu vou me aprofundar realmente nessa temática e vou ser mediada por autores que evocam essa temática, ou seja, aquilo que tem sido produzido no Brasil sobre esse assunto relacionado à corporeidade, autores que têm escrito e dissertado sobre educação física escolar, e autores também que têm produzido sobre questões acerca do ensino médio. E eu defendo aqui que é muito importante e necessário a gente motivar essas reflexões, e principalmente de corpo, desde o ensino básico. Muitos alunos não são motivados a pensar o que é corpo para eles, ou por que eles realmente estão numa sala de aula, se muitos até se questionam por que eu devo ir à escola, por que eu preciso estudar, por que meus pais me obrigam a ir para uma escola. A gente enfrenta adolescentes aí que não querem estudar. Na pandemia, eu percebi o quanto os adolescentes aproveitaram a oportunidade para ficarem com as câmeras desligadas e dormindo enquanto nós dávamos aula no ensino remoto.
E aí a gente se atenta para essas questões e pensa, nossa, os adolescentes precisam também de uma atenção acerca de corpo, refletir o corpo deles e o quanto isso faz a diferença na vida deles, para que eles possam serem educados e educarem também quem está ao redor. Então, eu considero particularmente que o ensino médio ele é essa fase tão rica que pode possibilitar uma formação realmente digna para os alunos, uma formação educacional, uma formação humana, para que eles possam ir muito além daquilo que eles estão ali vivendo naquele momento. E muito além, inclusive, da disciplina que eu ministro, que é a educação física. Então, a educação física, ela precisa realmente Nossa encarnação, eu essa postura crítica no aluno, essa postura autônoma. Então, essa disciplina também precisa pensar sobre isso. Não é só português, não deve ser só a matemática, não deve ser apenas outras disciplinas que são consideradas por muitos alunos mais importantes que a educação física. Nessas minhas pesquisas, eu me deparei com essa realidade. Muitas vezes, a educação física ela é marginalizada por algumas instituições escolares, como se só jogar bola fosse o que essa disciplina promove, ao invés de pensar que ela também promove uma postura crítica nos alunos. Quer dizer que por meio da relação de um trabalho em equipe, por meio de um jogo, de uma brincadeira, esse aluno também pode refletir sobre questões importantes de um trabalho em grupo que vai refletir lá na frente a sua vida como um ser humano nessa sociedade, que vai votar, um ser humano que vai ser um empresário, um ser humano que vai ser um professor também, um educador, e que vai influenciar outras vidas. Então, nessa fase do ensino médio, que eu vou ter adolescentes, geralmente, ele também vai passar por esses embates da vida, e esses embates da vida vão fomentar nele uma conduta que pode ser emancipatória, pode motivar o exercício da cidadania, e nós acreditamos, nos nossos estudos que nós temos aprofundado, que isso é um aspecto importantíssimo relacionado à corporeidade, porque a corporeidade, o aluno, ele precisa refletir quem ele é nesse mundo, e a partir disso, como corpo, que é total, que não é separado da mente, não é separado, né? A gente percebe muito que existem aspectos que são relacionados apenas à mente, como se a gente só raciocinasse aqui em cima, na parte superior, e daqui para baixo no pescoço eu só movimento. Não, a gente defende que o corpo inteiro, na sua totalidade, ele produz conhecimento. Ele me faz existir nesse mundo e produzir educação. Então, é isso que nós queremos motivar no aluno. E essa pesquisa que nós fizemos, ela partiu exatamente dessa tentativa de descobrir. Já fui adolescente, passei por aquela fase, vivenciei e experimentei coisas na minha adolescência. E agora, como pesquisadora, como eu posso retomar essa fase, só que agora na vida de outros, não somente a minha, mas na vida de outros seres humanos, e tentar ouvir deles o que eles pensam acerca de corpo. E a partir desses relatos, buscar a corporeidade existente neles, fazerem eles refletirem isso. Bom, e aí, então, nesse início também eu parto da minha corporeidade, onde eu não sabia que eu vivenciava coisas na minha vida, e aquilo ali já era aspectos relacionados a isso, ao meu corpo agindo e atuando em uma sociedade, me fazendo educar e também, ao mesmo tempo, interagir com outros seres humanos e produzir educação. Só que naquela época eu não refletia isso como adolescente. Hoje eu já faço essa reflexão. Então, esse estudo ele parte da minha motivação de pesquisadora de forma individual e em grupo, né? Então, quando eu entrei no grupo do professor Ergos na UFOPA, na Universidade Federal do Oeste do Pará, aqui em Santarém, no grupo de Corpo-Corporeidade, aqui na Amazônia, que é um grupo de estudo da UFOPA, eu fui motivada a partir de textos, a partir de discussões e diálogos ali no grupo de estudo, a pensar sobre o corpo na educação, o corpo na política, o corpo na sala de aula, o corpo em família, o corpo em comunidade.
esse corpo que existe em determinado tempo e espaço. E a partir daí eu descobri o que então era a corporeidade. E descobri que eu já manifestava a corporeidade na minha vida sem saber exatamente que esse termo era existente. Olha que interessante. Então, a partir dessa discussão em grupo, eu também pude ter as minhas impressões individuais. Aí eu me lembrei da minha fase de adolescência e pensei, eu quero descobrir a corporeidade na adolescência. E como eu estou na área de educação física, eu quero descobrir essa relação que eles fazem do corpo com as aulas de educação física. Se as disciplinas práticas, esportivas, lúdicas que eles estão vivenciando fazem eles refletirem corpo. Porque naquela época da minha adolescência, eu experimentava isso, mas eu não refletia a importância do meu corpo ao fazer essas atividades. Então, essa motivação pessoal produziu esse estudo em questão aqui apresentado. E outra questão que nos ajudou muito a pensar a respeito da temática foi Moreira 2012, que é o professor Wagner Way Moreira. Ele é docente na UFTM, e também tenho feito parte das discussões do grupo de estudo dele, inclusive, o grupo de estudo dele se chama No Corpo, e ele atua ali em São Paulo, aqui onde vocês estão também, né? Acho que alguns podem ser que conheçam o professor Wagner. Ele também é um grande estudioso da área da corporeidade, tem produzido muitos textos e livros a respeito do assunto. E aí, fazendo também parte do grupo de estudo do professor Ergos, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Wagner e, assim, também tive a oportunidade de entrar no grupo de estudo da UFTM. E eu participo desse grupo de estudo de forma remota, por meio do Google Meet. Então, isso também tem sido muito rico na minha experiência enquanto acadêmica e pesquisadora, ter o professor Wagner para discutir sobre essa temática pessoalmente mesmo, por meio das reuniões. E ele fala justamente sobre a área da educação física ser pensada e refletida na fase do ensino médio. Porque ele diz que existem muitas produções acadêmicas na educação infantil, muitas produções acadêmicas no ensino fundamental, anos iniciais, que é ali entre o primeiro ao quinto ano, mas ele diz que falta produção acadêmica e aprofundamento da temática corporeidade no ensino médio, em que nós precisamos motivar a reflexão na adolescência, porque os adolescentes eles estão nessa fase de primeiro, segundo, terceiro ano, e daqui a pouco, terminando o ensino médio, indo para o mercado de trabalho, em alguns casos, ou em outros, indo para a universidade, entrando pela primeira vez em uma academia, em um curso de graduação. E nessa fase do ensino médio, eu preciso fazer esse aluno também ter criticidade, refletir corpo. É um corpo que está não só em contato com jogos e brincadeiras na educação física, não é somente aí, mas é um corpo que está em contato com a sala de aula, em outras disciplinas, com outros alunos, e o aluno precisa entender isso. Então, Moreira, ele vai defender exatamente a importância de fazer o aluno refletir nessa fase e também a importância de dar espaço para refletirmos na disciplina de educação física. Bem, então eu construo esse problema, e esse problema apresentado aqui tem norteado a minha pesquisa, que é qual a percepção de corpo de estudantes do ensino médio nas aulas de educação física e sua relação com a abordagem da corporeidade. E aí eu quero descobrir qual é a percepção de corpo para esse aluno que está no ensino médio e a partir do que ele me dizer, né, do que ele vai me falar sobre o que é corpo para ele, a partir desse relato eu vou poder descobrir, então, o que ele pensa a respeito de corpo e fazer essa ponte com a disciplina de educação física. E, consequentemente, né, nos relatos desses alunos, eu vou descobrir aspectos da corporeidade. Então, se ele disser para mim que corpo para ele é a relação com o mundo, eu já percebi aí que ele já sabe que o corpo dele está relacionado com o mundo. Olha, isso faz ponte com a corporeidade, porque a corporeidade diz que nós vivemos nesse mundo, nós interagimos com esse mundo e aprendemos vivendo nesse mundo. Então, isso aqui é um exemplo de coisas que podem sair da fala desses alunos e eu posso, então, me munir disso para defender a temática corporeidade nessa fase.
Então, esse é meu programa de pesquisa, ele nos ajuda, então, a pensar a respeito da temática proposta. E eu tenho um objetivo também, né, com esse estudo. Meu objetivo foi compreender a percepção de corpo dos estudantes do ensino médio e a sua relação com a abordagem da corporeidade nas aulas de educação física, em especial no contexto educacional amazônico, que é a realidade em qual eu vivo, tem suas particularidades, tem suas singularidades aqui na Amazônia. Então, também, ao propor esse estudo aqui, nós trazemos as percepções e sentidos que os alunos dão de corpo aqui no Pará, aqui na Amazônia, né? E aí, no primeiro tópico que eu trago para vocês, compartilhando aqui as nossas descobertas, eu nomeio de educação e corpo no cenário amazônico, porque aqui eu trago exatamente a educação no contexto amazônico. Nós estamos rodeados de uma natureza belíssima, como nós já comentamos com vocês anteriormente. Nós temos praias lindíssimas, nós temos uma diversidade cultural de povos aqui, nós temos não só indígenas, como nativos da terra santarena, como nós temos também quilombolas, que são aí os descendentes dos povos também que foram escravizados anteriormente, alguns os negros. Nós temos também afrodescendentes, que já é essa miscigenação que houve entre os povos, de até as cores já são diferenciadas, se a gente fosse falar de pele, de cor de olhos, cabelo, essa diversidade cultural que existe em cada corpo, em cada impressão nossa corporal. Nós também temos aqui imigrantes, nossa cidade tem cada dia mais recebido venezuelanos, e isso tem aumentado em proporção na nossa cidade de uma maneira que a educação precisa também lembrar de atender a essa população nova. Enfim, nós temos europeus, nós temos, como mencionando aqui anteriormente com a nossa colega, nós temos os japoneses aqui na nossa cidade. Então, olha só a diversidade cultural que nós recebemos. Então, uma educação para a Amazônia, ela deve ser dada de forma diferente ou eu preciso lembrar que é uma educação para todos? Então, nós temos aí duas questões importantes. É uma educação, sim, para todos, porque o Brasil deve respeitar exatamente a proporção dele. Povos diferentes, culturas diferentes, maneiras de falar diferentes, linguajares diferentes e pessoas que pensam diferentes. Não há um ser humano que pense igual ao outro, porque cada um traz consigo suas impressões de vida, a sua maneira pela qual foi educado, né? E aí, eu preciso lembrar também que a educação para todos deve respeitar as singularidades e particularidades de cada povo. Por isso, pensar uma educação no contexto amazônico requer pensar que somos corpos diferentes aqui em Santarém. E eu preciso, então, descobrir como trazer uma educação mais de qualidade, com mais eficácia para atender a todos esses tipos de pessoas. Outra questão que norteia também esse diálogo que nós trazemos é as DCNs, ou seja, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação. Elas são asseguradas pela nossa Constituinte de 1988. Então, a Constituição brasileira, ela traz as diretrizes curriculares, padronizando, então, a maneira como a educação deve ser realizada no nosso país. Então, a educação no contexto amazônico, ela também precisa atender às diretrizes curriculares nacionais, deve obedecê-las, deve segui-las aqui nas nossas escolas em Santarém, seja elas a nível estadual, seja a nível municipal, ou mesmo dentro de aldeias, dentro das escolas indígenas, das escolas quilombolas, ela precisa ser atendida. O que acontece é um ajuste de conteúdos relacionando principalmente a cultura em particular daquele povo, aquilo que ele tem vivenciado, experimentado. Outra questão, além das DCNs que nós trazemos aqui, é a LDB,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, ou em alguns termos, alguns autores gostam de usar LDBEM, como sigla também para LDB. Então, a gente vai encontrar essas duas nomenclaturas para a questão da sigla, LDB ou LDBEM, para mencionar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bem, nessa lei, que também precisa ser atendida pela educação aqui na Amazônia, nós temos as divisões dos níveis de educação. Então, a educação básica, ela é dividida, né, em 3 etapas, que é educação infantil, fundamental e médio. E nós também, na LDB, temos a divisão da educação a nível superior. Então, nós temos aí as etapas da educação básica e educação superior. Neste caso aqui, desse estudo em questão, nós trazemos a terceira etapa da educação básica, que é o ensino médio, nós nos aprofundamos nele. Então, o ensino médio também para a Amazônia, ele precisa atender a essa lei. E a lei de diretrizes e bases da educação, ela traz também outro parâmetro a ser seguido, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, ela traz uma diversidade de conteúdos que precisam ser explanados até o 3º ano do ensino médio. Entre eles, nós temos as disciplinas, que são português, matemática, literatura, ciências, biologia, química, física e arte também, e a disciplina aqui, que é a minha área de formação, a disciplina de educação física. Então, pela LDB, ela assegura que a educação física, ela precisa ser feita de forma mesmo obrigatória. O aluno só está dispensado de fazer educação física no ensino médio se ele tiver um atestado médico apresentando algum problema ou limitação, se esse aluno tiver com algum risco de saúde. Então, esse aluno, nessa fase, ele é obrigado a fazer educação física. Mas nós não queremos que ele seja obrigado a fazer, nós queremos que ele participe da educação física de forma voluntária, que ele deseje realmente aprender todos os conteúdos explanados na educação física. Então, pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, né, nós temos aí, como eu falei, a etapa final do ensino médio, né, e a educação física também para essa faixa etária, ela é uma disciplina que precisa trazer conteúdos como jogos, brincadeiras, danças, os esportes, a ginástica, e atualmente foi incluído também as práticas de aventura nesse contexto. Então, as práticas corporais de aventura. E outra questão que a BNCC tem trazido também para a disciplina de educação física é a corporeidade. A gente vai atualmente encontrar este termo, corporeidade, agora na BNCC. Inclusive, vamos ver muito no ensino médio assuntos relacionados ao corpo. E isso tem sido, assim, muito importante para nós, professores de educação física, para entender como o corpo tem ganhado espaço na educação básica, e realmente o aluno precisa refletir corpo nessa fase, antes de terminar o ensino médio e partir para uma graduação ou para o mercado de trabalho. Ele precisa sair da sua formação básica com esse entendimento de corpo, e a relação do corpo com ele, a relação do corpo com os colegas, com os outros, e a relação do corpo dele com esse mundo que está à sua volta. E é isso que nós temos nos propor, a nossa proposta e desafio também é propor isso aos alunos, que eles vivenciem e reflitam isso, e pensem isso, sobre esse corpo deles no ensino médio. Bem, feito isso, nós temos um segundo tópico também, importantíssimo a discutir, que é o corpo adolescente no ensino médio. Então, agora, nos aprofundando mais acerca desse assunto, já apresentamos aqui como as leis nacionais têm defendido e aberto espaço para a gente falar de corpo na educação básica. Agora nós vamos tratar especificamente do adolescente. Esse adolescente que está numa fase que a gente muitas vezes chama de puberdade, porque ele está tendo mudanças de hormônios, ele está saindo de uma fase infantil, que ainda está amadurecendo, ali a fase da educação
no ensino fundamental, e agora ele está indo para uma fase em que ele tem que ser mais independente, ele tem que ser mais autônomo, é um aluno que já precisa saber trabalhar realmente em equipe, produzindo seus próprios trabalhos em sala de aula, produzindo seus próprios trabalhos na disciplina de educação física. É alguém que já vai sozinho para a escola, não depende mais tanto do pai, da mãe, ele já sabe andar de ônibus sozinho, ele já sabe caminhar, ida e vinda para casa ou para outros espaços na sociedade. Então, ele já ganha certa autonomia nessa fase, o aluno. Então, esse é o corpo adolescente no ensino médio que nós tratamos. Mas nós precisamos descobrir mais a respeito desse assunto. Então, eu me propus a investigar a respeito dessa temática, o corpo adolescente no ensino médio, em bases de dados científicos que nós temos a nível nacional. Então, eu fui buscar na CAPES, que é uma base de dados científica que nos permite investigar produções a nível acadêmico, como pesquisas de doutorado, pesquisas de mestrado, pesquisas de graduação, ou seja, ela nos traz realmente um acervo de publicações daquilo que tem sido produzido a nível nacional. E isso é muito importante para a gente fazer a nossa revisão de literatura, ou seja, produzir, aqui a gente chama de estado da arte, é quando a gente pega vários autores e coloca ali na nossa redação. Então, a gente vai citar os autores que estão falando sobre aquele assunto para poder dar mais embasamento teórico para a nossa fala. Não falando de nós mesmos, mas falando a partir de pessoas de referência que estão produzindo acerca do assunto. Então, eu usei a CAPES, usei também a base de dados Cielo, que é uma outra base de dados que a gente pesquisa ali artigos, publicações em revistas, de pessoas que estão escrevendo acerca desse assunto. A Cielo, ela é a nível não somente nacional, mas a nível mundial, ela é uma base de dados que está presente em vários outros países também, não só no Brasil. E, além disso, eu pesquisei também no Google Acadêmico. É uma base de dados também a nível mundial. Nós temos aí vários artigos, produções no Google Acadêmico. Então, eu usei essas 3 bases de dados para descobrir aqui, a princípio, a questão do corpo adolescente no ensino médio. E eu usei alguns descritores para descobrir. Então, eu não fui de qualquer maneira ali para me aprofundar nessa temática. Eu coloquei palavras-chave. Quais são essas palavras-chave? Aqui, eu utilizei corpo ensino médio, eu utilizei adolescente e ensino médio, e eu utilizei educação física e ensino médio. Utilizando esses 3 descritores, eu fiz vários achados. E também eu coloquei um período de publicação, para que também não ficasse muito extenso. Eu coloquei também produções mais atuais, porque a gente sabe que conforme a gente vai produzindo, muitas coisas vão surgindo e algumas relacionadas àquela realidade. Então, eu pesquisei de 2016 para cá, até 2020, para pesquisar coisas novas que estão sendo produzidas acerca do assunto em questão. Inclusive, eu descobri coisas relacionadas a esse corpo adolescente na época da pandemia, ou seja, o adolescente no ensino remoto, como é que a gente vai trabalhar corpo por trás das câmeras de um computador? Então, isso eu também descobri nesses achados, esse adolescente na época da pandemia. Então, nesses últimos 5 anos, eu descobri os seguintes resultados. Que o tema corpo ensino médio, na base de dados da CAPES, né, eu encontrei ali apenas uma produção acadêmica que falasse de corpo ensino médio, nós temos a noção de como ainda é escasso falar sobre esse assunto. Inclusive, muitos alunos têm vergonha de falar sobre corpo nessa fase. No Cielo, eu encontrei 23 trabalhos a respeito de corpo ensino médio. Ainda também, nós podemos ver que 23 não é muito, né? E no Google Acadêmico eu encontrei um pouco mais, eu encontrei 177 publicações acerca do tema corpo ensino médio. No outro descritor, que é adolescente e ensino médio, colocando essa frase lá,
eu achei um pouco mais de publicações, de trabalhos. Então, eu encontrei na CAPES 3 trabalhos. Na ECL, eu encontrei 39 trabalhos acerca do assunto adolescente e ensino médio. E no Google Acadêmico eu encontrei bem mais, eu encontrei 387 trabalhos relacionados ao adolescente e ensino médio. Então, mais pessoas têm produzido a respeito dessa temática quando a gente coloca adolescente. E quando a gente coloca ensino médio, a gente vê mais trabalhos produzidos acerca desse assunto. E referentes a outro descritor muito importante para nortear essa pesquisa, eu coloquei educação física e ensino médio, eu encontrei lá 24 artigos na CAPES, que é essa base de dados também muito importante no meio acadêmico. 71 artigos eu encontrei na ECIELO e eu encontrei 604 produções no Google Acadêmico. O que nós percebemos aí? Nós percebemos que ainda não é muito falado a respeito de corpo, a respeito dos adolescentes e também a respeito da educação física. Nós vemos que 604 ainda é um resultado incipiente, ou seja, um resultado que ainda precisa motivar realmente mais estudos que falem de corpo e corporeidade, mais estudos que trabalhem esse assunto nessa fase do ensino médio. Então, aqui é uma comprovação de que há necessidade de mais aprofundamento nessa temática. No terceiro tópico, eu trago também o tema o corpo em movimento na educação física escolar. Então, nesse terceiro ponto aqui, eu trago autores, eu busco, então, a partir dos resultados que eu fiz lá, um levantamento nas bases de dados científicos, eu pego esses resultados e alguns deles eu trago para esse ponto número 3 e trato, então, do corpo em movimento na educação física escolar. É esse corpo que se move intencionalmente. Eu não apenas trato de um corpo que vai se deslocar de um ponto A ao ponto B, um corpo que vai andar pelos corredores da escola, um corpo que vai andar de um ponto A ao ponto B numa quadra poliesportiva. Eu não trato apenas disso. Quando eu falo de educação física em movimento, eu falo de um aluno no ensino médio que precisa refletir que o corpo dele se move intencionalmente nesse universo, nessa fase, dentro da escola, até em casa, na rua, aonde ele estiver. Então, a educação física escolar precisa promover isso também. E aí eu trago como uma base teórica minha os próprios escritos do professor Ergos Couto. Então, eu trago aqui a citação dele de 2008, em que ele produziu a sua dissertação de mestrado, e ele vai se aprofundar nos aspectos dos jogos, das brincadeiras lúdicas na fase na educação física. Só que, no caso do estudo dele, ele se aprofunda na educação infantil ali, nos anos iniciais. A investigação dele está voltada mais para essa fase inicial. E ele se aprofunda muito em jogos e brincadeiras também de rua. Só que ele se torna um referencial teórico muito importante para mim, porque ele abre esse leque de reflexão, falando que a educação física, como disciplina escolar, ela tem que propor aos estudantes vivências corporais diferentes por meio dessas atividades que são conteúdos da educação física, que é os jogos, os esportes, as danças, as ginásticas e as lutas, como, por exemplo, conteúdos que devem ser abordados. Então, o professor Ergos Couto, ele defende uma educação física para além do aluno pensar em práticas só esportivas, como futebol ou jogar bola. É muito mais que isso. A educação física não é só jogar bola. A educação física precisa fazer com que o aluno reflita quem ele é nesse mundo, que ele se movimenta nesse mundo, mesmo estando parado. Olha que interessante. Nós nos movimentamos, não só o aluno no ensino médio, na adolescência,
adolescente. Mas eu e você que estamos aqui agora, nós nos movimentamos mesmo estando parados aqui sentados. Então, nesse momento aqui, nós estamos sentados, de frente para um computador, mas se você estiver parado, você ainda continua em movimento, porque as suas vísceras estão trabalhando, porque os seus sistemas dentro do seu corpo estão trabalhando. O seu cérebro está fazendo sinapses, o seu pulmão entrando e saindo oxigênio, as suas vísceras estão trabalhando, o seu estômago com movimentos peristálticos está nesse momento trabalhando. A circulação sanguínea está acontecendo a todo vapor agora, nesse momento, porque o seu coração está pulsando, está batendo. Então, nós nos movimentamos mesmo parados. E a educação física, ela precisa promover essa reflexão nos alunos. Continuando também nesse aprofundamento teórico, nós trazemos outra autora, que é a Vilmanista Piccolo, também uma grande referência na educação física, além do professor Wagner Moreira, que eu havia mencionado ele no início aqui dessa nossa discussão, e ele, somado à professora Vilma, eles escrevem juntos a respeito também do ensino médio na fase da educação física escolar, nessa fase também da adolescência, e ele também se torna muito importante nas nossas discussões. Então, os dois autores, Nista Piccolo e Moreira, 2012, na página 6 do livro que eles escreveram a respeito da educação física escolar no ensino médio, eles reforçam que o conhecimento deve ser atraente, o qual poderá ser útil para a vida do aluno, oferecendo-lhe prazer, qualidade, pressupostos éticos, capacidade de convivência e de resolução de problemas. Então, é nesse ponto aqui que a gente defende que a educação física vai além do que jogar a bola, do que chutar ao gol, ou formar atletas para serem grandes jogadores de futebol, grandes jogadores de basquete, grandes jogadores de modalidades esportivas. Vai muito além do que formar atletas. Nós não queremos apenas isso, nós queremos alunos que vão estar preparados para a vida e mesmo que não sejam atletas, decidam ser só professores, pedagogos, decidam ser médicos, decidam ser advogados, decidam ser administradores ou empresários, enfim. Nós temos que lembrar que nessa fase que eles estão vivenciando a educação física escolar, eles podem vivenciar algo prazeroso, algo que vai também trazer a ética para as suas vidas, porque quando nós fazemos jogos e brincadeiras, o aluno ele é motivado e desafiado a trabalhar em equipe. Ele é desafiado a aprender a ganhar, mas perder também. E principalmente quando ele perde, trazer dentro dele sentimentos corporais em que ele não vai ficar triste ou ele vai ficar chateado com a equipe vencedora. Então, para você ver como nós trabalhamos na educação física, aspectos realmente muito, que a gente diz complexos, porque muitos alunos ainda não aprenderam a perder, e aí eles brigam, isso gera brigas corporais, discussões em quadra. Assim como o aluno também que ganha, muitas vezes se torna boçal, ou seja, ele se torna um aluno que debocha daquele time que perdeu. Aquele que venceu se torna com uma altivez tamanha que menospreza o time perdedor. Então, essa resolução de problemas na educação física escolar torna-se um desafio para o professor ser esse mediador que vai fazer com que o aluno reflita pressupostos, inclusive éticos, a capacidade de convivência em quadra, para lidar com todas as suas emoções e também com aquilo que o corpo se expressa naquele momento. Alegrias, tristezas, contentamentos, desilusões por conta da perda de um jogo. Então, esses sentimentos infinitos que o aluno precisa lidar. E por isso que a educação física escolar precisa ser atraente para esses alunos. Outra coisa que nós percebemos nesse nosso aprofundamento teórico é o quanto a disciplina de educação física foi um pouco marginalizada, porque no ensino médio, o aluno ele está caminhando para a conclusão dessa etapa básica,
e posteriormente a isso vem a universidade, em alguns casos. Então, esse aluno se foca no cursinho, ele se foca em outras disciplinas de mais peso, até mesmo no Enem, né, no Exame Nacional de Ensino Médio. Então, com isso, a disciplina de educação física ela fica para um segundo plano. Então, o que, que eu me deparo? Eu me deparo com alunos que faltam em muito das minhas aulas, porque eles preferem ir para o cursinho. Eu me deparo com alunos que não dão mais tanta importância para a minha disciplina, porque eles acham que é muito mais proveitoso só a de português e de matemática, porque é mais peso no Enem, e aí eles precisam se aprofundar mais nela. Então, eu também lido com essas situações em que eu preciso ir ali defender, para não dizer que ele também, ao fazer educação física, vai ter um sentimento que vai ser produzido nele por meio do seu corpo que existe nessa terra, que ele vai conseguir ter mais qualidade nas outras disciplinas, ao produzir nele hormônios, enzimas que vão trazer a ele o bem-estar e a qualidade de vida, ele vai conseguir lidar melhor com as outras disciplinas em sala de aula, no cursinho e, consequentemente, prestar um vestibular, prestar o Enem de uma maneira mais tranquila, sem muita ansiedade, sem muito estresse envolvido. Então, eu também me deparei com essa realidade. E aí, num quarto ponto, eu trago para vocês a minha base epistemológica. Hoje, eu acredito que nós precisamos muito de algo para nortear quem nós somos nessa terra, não é verdade? E quando a gente se mune de bases teóricas, de autores, nós, então, trilhamos aquele caminhar ali com um embasamento, com mais propriedade. Então, eu cheguei a uma fase da vida que eu hoje me considero pesquisadora da área da fenomenologia, uma fenomenóloga defendendo a fenomenologia. Então, eu descobri que a fenomenologia me dá embasamento para me aprofundar no fenômeno corporeidade. Então, essa teoria, ela dá um suporte muito grande para que possamos escrever a respeito desse assunto. Então, hoje, ela se torna essencial, esse aporte fenomenológico ele se torna essencial para falarmos do corpo, lá desde a era antiga até a era atual. Então, em Ciane Correia e Casas, 2016, nós temos a fenomenologia sendo uma teoria que vai nos fazer pensar que o ser humano é esse elo com ele e com o mundo. Se nós existimos nessa terra, é porque nós não apenas estamos nesse mundo, mas nós somos uma extensão dele. Nós coabitamos este mundo. E essa via de mão dupla, eu, mundo, pessoas, outros seres humanos que habitam, produz e reflete quem nós somos. Por isso, nós somos seres humanos que muitas vezes somos seres culturais, porque aonde nós crescemos e vivemos e nos relacionamos ali, isso mostra quem nós somos e tem um pouquinho de nós em cada pessoa que a gente se relaciona, como também tem um pouquinho dessas pessoas, desse mundo que está à minha volta, impresso em mim, né? Impressos na minha vida. O Surdis e Kuhns, 2009, também vão falar que a fenomenologia ela pode ser muito útil, muito importante para como suporte teórico para estudarmos a fenomenologia nos aspectos da corporeidade e aspectos até relacionados à disciplina de educação física, justamente porque a educação física ela trata o corpo. A educação física lida com os corpos dos alunos. Então, é importantíssimo o aporte fenomenológico para falarmos desse assunto da corporeidade. Outro autor importantíssimo que nós trazemos é o Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, ele é um filósofo que norteou o nosso embasamento epistemológico nesse estudo. Caminha, em 2019, fala muito do Merleau-Ponty, ele escreve a respeito do Merleau-Ponty, ele produz um livro só falando da obra e da vida do autor. Então, Caminha, eu escrevo muito a respeito dele na minha dissertação, porque ele traz um apanhado
e traz uma síntese muito clara de quem foi Merleau-Ponty, um filósofo francês que viveu no século passado. E esse filósofo, ele produziu muito acerca do corpo. Naquela época era muito mais voltado para a psicanálise, para a área da psicologia, e aí ele falava um pouco relacionando esse corpo ao universo. Então, Merleau-Ponty foi muito importante para pensarmos o corpo e a existência do corpo, né, aqui no mundo, né, na Terra. E eu também trago como base teórica importante o próprio autor, o que ele escreveu. Então, eu tenho um livro de Merleau-Ponty, 2018, porque é a nova edição desse autor, mas ele cunhou esse livro há muitos anos atrás, né? A primeira versão é lá pela década de 80, século 1800, por aí, 1890, ele começou a escrever. Então, os primeiros escritos dele foram importantíssimos e eu tenho a nova edição, que é a edição 2018. Nessa edição de 2018, Merleau-Ponty fala da fenomenologia da percepção. É por isso que eu trago a problemática. Qual a percepção de corpo para os alunos do ensino médio? É baseado no que Merleau-Ponty trata quando ele fala da percepção. Então, ao percebermos o mundo, ao percebermos o corpo, isso faz com que possamos produzir quem nós somos, refletir quem somos nessa terra. E no âmbito educacional, que é a escola, né? E aí também nesse tópico 3, sobre a questão da minha base teórica, é que eu venho então me aprofundando mais e mais, chegando ao ponto de tratar a respeito da corporeidade e educação. Então, por meio da fenomenologia, eu tenho suporte para falar da corporeidade, porque é a base epistemológica que eu escolhi para me aprofundar. Então, a corporeidade é esse aluno, é esse ser humano, eu, você, que nos movemos nessa terra intencionalmente, de forma autônoma, de forma reflexiva, de forma crítica, nós que não nos curvamos a qualquer coisa nos imposta, nós devemos primeiro refletir acerca disso, tomar nossas próprias decisões, e a partir daí sim, decidimos quem somos, ou o que faremos, ou para onde iremos, ou como caminharemos nessa terra, né? Então, a corporeidade e a educação, elas mantêm, assim, uma intrínseca relação, porque nós somos corpo, e corpo produz educação. Nós educamos e somos educados por meio do corpo. E aí eu trago 3 teóricos que podem nos ajudar a refletir sobre isso, que é Rezende, 1990, quando ele vai escrever um livro que se chama Concepção Fenomenológica da Educação. O Rezende, Antônio Muniz de Rezende, ele é um professor, está vivo, inclusive, até hoje. Ele é um professor de uma grande universidade, se eu não me engano, em São Paulo também. Não sei se alguém aqui conhece o professor Antônio Muniz de Rezende, mas ele foi professor de uma grande universidade no Sul e ele começou a produzir acerca da educação, acerca da fenomenologia, acerca da corporeidade, como aspectos importantíssimos para serem abordados a nível acadêmico. E, consequentemente, as pessoas pensarem sobre isso, a sala de aula pensar sobre isso, os professores e docentes pensarem sobre isso. Então, o Rezende vai dizer que a educação, ela precisa ser pertinente, a educação, ela precisa ser significante para os seres humanos, a educação, ela precisa ter um sentido para esse ser humano. E a fenomenologia, a corporeidade, segundo Rezende, em 1990, pode, então, trazer muitos sentidos ao ser humano. Então, ele nos faz pensar que nós somos seres de possibilidades. E por sermos seres de possibilidades, em tudo que nós refletirmos, sempre haverá mais sentidos do que nós podemos dizer. Interessante sobre isso. Quer dizer que o conhecimento nunca vai ser infinito. O conhecimento, ele sempre é um ponto de partida para chegar a determinado lugar, mas sabendo que quando eu chegar naquele ponto ali, ele vai me permitir abrir caminhos para novos entendimentos, para novas concepções, para novas reflexões. É algo infinito. É muito interessante pensar a respeito disso por meio de Rezende.
Em Forsato, 2006, que é outro teórico também, ele vai nos dizer que é importantíssimo nós falarmos de um corpo ativo, um corpo que se movimenta intencionalmente no âmbito educacional, na escola. Ele vai defender que nós não somos seres bancários, de uma educação bancária, ou seja, sentados somente numa cadeira e só recebendo conteúdos, recebendo ensinamentos, recebendo opiniões de outras pessoas. Não, nós não somos seres criados apenas para essa educação bancária que só recebo. Não, eu preciso entender que o ser humano, o aluno, ele produz educação, então ele não só deve receber, como ele também deve promover, ele também deve se expressar, ele também deve se posicionar em sala de aula, se posicionar na quadra poliesportiva, no caso, educação física, ele deve também se expressar de forma crítica e reflexiva, e não ser apenas de certa forma, como o Forsato coloca, nós sermos autômatos, ou seja, robôs. Nós não devemos ser assim, apenas manipulados por algo. Não, nós podemos ir além disso. Nós devemos ter autonomia nas nossas relações, inclusive nas relações educacionais. E Forsato também vai falar da corporeidade, vai falar da importância de pensarmos o corpo na educação. E aí, por fim, a terceira autora que eu também trago e menciono importante nesse diálogo é a Nóbrega, 2010. A Nóbrega, ela vai escrever um livro a respeito da fenomenologia do corpo. Ela vai falar que esse corpo, ele aprende com essa questão das vísceras, dessa parte biológica. Nós temos coração, nós temos pulmão, nós temos intestino, nós temos um cérebro, mas isso não é para ser entendido como apenas partes dos nossos corpos, não. Eu tenho que entender que isso faz parte de uma totalidade. Eu tenho que entender que o meu corpo, ele integra um sistema uno, e esse sistema uno diz quem eu sou. Esse sistema uno mostra que o meu corpo, da cabeça aos pés, é um só. Então, eu tenho partes que fazem parte de um todo, e eu tenho esse todo que só existe por causa das partes. É um certo paradoxo, né? Mas é algo que se integra numa totalidade, importantíssimo para refletir quem somos como seres humanos, pensantes, atuantes, aqui neste lugar em que nós nos expressamos e somos. E Nóbrega também vai defender muito a educação nesse processo. Como professores docentes, a gente precisa muito fazer a sala de aula, a quadra da escola ou qualquer outro ambiente ser um espaço para promover essa reflexão de corpo. Inclusive aqui, né, a gente está aqui dessa maneira pelo Zoom, também um espaço para promover essas reflexões e esses aprofundamentos. E por último, eu trago aqui, por último não, perdão, mas dando sequência, eu trago aqui a quinta parte do meu estudo, que é a caracterização dele. Então, após essa parte teórica apresentada, eu precisei definir o local, eu precisei definir quem são esses alunos que eu queria investigar e caracterizei esse meu estudo. Então, eu coloquei aqui para vocês que essa pesquisa, ela precisou se definir como pesquisa descritiva, descrevendo o que, como base teórica eu queria, descrevendo a parte voltada para a corporeidade, descrevendo os conceitos apresentados até o momento, e, além disso, de caráter qualitativo, então, uma pesquisa realmente dissertativa, onde eu escrevo a respeito de todas essas concepções que eu trago, tanto pessoais, da minha vida como ser humano, até como impressões do coletivo, da minha vida como professora, como docente atualmente na universidade, como docente na educação básica e como pesquisadora agora. Então, é de caráter realmente qualitativo.
E a abordagem fenomenológica que foi escolhida para pensarmos a respeito disso, baseada, claro, no fenômeno corporeidade. E aí eu pesquisei Santarém, nós temos atualmente, até o ano de 2020, que foi quando eu realizei esse levantamento, nós temos 44 escolas que oferecem o ensino médio. Então, nessa minha pesquisa, eu descobri apenas esse quantitativo de 44 escolas. E eu precisei, então, escolher apenas uma para realizar esse estudo. E foi uma escola de cunho privado mesmo, que foi escolhida, que abarcava a etapa do ensino médio. E eu escolhi uma escola privada porque foi uma época de pandemia, então foi ano passado essa pesquisa. Eu não poderia ir presencialmente. Nós estávamos no ápice do momento da pandemia, ninguém podia se reunir, somente via internet. Então, eu escolhi essa escola privada que estava tendo as aulas e realizei com eles essa pesquisa pelo Google Meet. Foi a entrevista que eu fiz com eles e deu muito certo. Eu achei que seria bem desafiador, com muitas falhas de internet, eu achei que seria bem complicado, mas mesmo com quedas da internet, oscilação de internet, eu ainda consegui entrevistar esses alunos e absorver deles a concepção deles de corpo. E nesse aprofundamento, eu tentei com vários alunos, eu fui em 5 turmas de ensino médio, virtualmente falando, eu fui em 5 turmas de forma virtual, pedindo licença para a instituição e para os docentes. O docente de educação física, no caso, que me permitiu, na aula dele, fazer essa entrevista. E interessante aqui, mesmo pesquisando com um total de 113 alunos nessa escola privada, apenas 2 estudantes aceitaram fazer parte da minha pesquisa. Foi desafiador, vocês percebem que tratar a respeito de corpo para alguns alunos não é simples. E na fase do ensino médio, a gente se depara com muitos alunos tímidos, muitos alunos com medo de falar o que é corpo para eles. Então, de 113 alunos, apenas 2 aceitaram fazer parte da minha pesquisa, da minha entrevista. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui pelo menos 2 alunos. E aí eu trago agora sim esse ponto final, que é aquele resultado, aquilo que eu queria saber. Qual a percepção de corpo para esse aluno de ensino médio? O que esse aluno, esse adolescente tem para me dizer sobre corpo nessa fase? E aí eu trago o método de apresentação e análise dos resultados. Então, para eu, depois de ter as entrevistas e as falas desse aluno, eu precisava analisá-las. Como é que eu vou analisar? Eu preciso também de uma base teórica para isso. E aí eu escolhi a técnica de elaboração e análise de unidade de significado de Moreira, Simões e Porto, 2005, que me ajudaram a construir as tabelas, a forma de análise, para me aprofundar nessas falas, ao ponto de descobrir, então, a concepção, e a percepção de corpo para esses alunos. E aí eu trago agora para vocês os resultados da entrevista, o que nós conseguimos extrair da essência desses alunos, da existência deles nessa fase do ensino médio. A primeira pergunta que eu fiz 3 perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi: o que é corpo para você? E aí, se eu pudesse fazer para vocês essa pergunta: o que é corpo para vocês? Será que vocês conseguiriam me responder nesse momento, sem olhar em nenhum lugar, mas apenas respondendo da essência de vocês nesse momento, de como vocês estão vivendo? Vocês conseguiriam me dizer o que é corpo para você? Caso você queira responder aí no chat, depois eu olharei. Você pode também escrever: o que é corpo para você? O que é corpo para Marília? O que é corpo para o Norbert? Se eu falei certo, Norbert, né? O que é corpo para Miriam? O que você me diria? Então, é com isso que eu me deparei. Eu me deparei em uma sala do Google Meet, de forma virtual, ano passado, de frente para os alunos, 2 apenas que aceitaram. E ali eu perguntei: fulano, o que é corpo para você?
E até que parece simples essa pergunta, não é verdade? Mas eu percebia certo nervosismo, eu percebia certa inquietação, eu percebia os alunos olhando para o lado, eu percebia algumas mãos na testa e o aluno tentando refletir o que é corpo para ele. Eu percebi o aluno perguntando: a senhora pode repetir para mim, professora, a pergunta de novo? Porque ele estava ali pensando de que maneira ele ia me dizer o que era corpo, né? E aí eu descobri várias falas. No caso dos dois alunos, eu descobri várias coisas só em duas respostas. Eu percebi que para alguns alunos, corpo é constituição física, corpo é um estabilizador e corpo é base forte. Então, quando o aluno me falou, para mim, corpo é o que constitui a minha constituição física. O aluno falou assim: o corpo, ele é isso que reveste os meus intestinos e órgãos. Assim que o aluno respondeu. O aluno, ele disse assim: corpo para mim é aquilo que estabiliza a minha locomoção. Então, eu coloquei estabilizador. Aí teve uma aluna, a mesma aluna falou assim: corpo para mim é como se fosse uma base forte, que a primeiro baque que eu pegar vai ser no meu corpo, e depois eu vou sentir estremecer aqui dentro os meus órgãos. Ela falou assim. E aí eu coloquei: então, para essa aluna é base forte. Então, as primeiras coisas que ela sente vêm na parte externa para ela, e posteriormente parte para a parte interna, e ali dentro ela sente. Então, por meio da música, nós sentimos sons e vibrações que tocam o nosso corpo. E depois nós sentimos isso aqui dentro. Em alguns casos, uma música, ela mexe até com o nosso interior, não é? No caso da educação física, nós descobrimos que, ao jogar, ao correr, eu tenho um certo impacto no chão. Então, ao pisar, o meu pé gera certo impacto. E esse impacto, ao pisar no chão, reverbera para a parte do meu corpo. Eu sinto esse choque, esse impacto em mim ao correr. Então, isso eu também ouvi na fala dos alunos, ao perguntar o que é corpo para eles. Outro aluno, só foram dois, né, como eu mencionei. Outro aluno respondeu entre os dois que corpo para ele tem a ver com a aparência. Então, para esse aluno, que é a aparência, ele disse que corpo... ele falou assim: corpo para mim, professora, é aquilo que eu sou externamente, que as pessoas me veem. Então, como as pessoas me veem, é o meu corpo, essa parte externa, que tem a ver com a beleza, que tem a ver com um corpo bonito. Então, esse aluno eu descrevi como uma aparência para ele. O corpo é aquilo que a gente vê por fora. Se o aluno é bonito, para alguns a titularidade bonito, feio, gordo, magro, corpo com deficiência, corpo perfeito para alguns. Um aluno disse assim para mim: professora, eu não estou satisfeito com o meu corpo. Corpo, para mim, eu queria melhorar meu corpo, eu queria que ele fosse mais bonito. Então, quando esse aluno respondeu isso para mim, ele me mostrou que para ele é aparência física. Corpo para ele tem a ver só com algo externo, ou com alguma coisa colocada pela mídia, colocada por alguém que fez uma cirurgia plástica, que fez algo para modificar o seu corpo e tornar ele, entre aspas, belo, né? Para essa sociedade muitas vezes consumista, uma sociedade muitas vezes que vive realmente só de aparências. Então, esse aluno disse que para ele era isso, aquilo que ele se apresenta ao outro, a aparência externa. E entre os dois alunos, para um ele falou que eram os órgãos dele, e o aluno 2 disse que eram os músculos. Então, aqui, quando eu nomeei órgãos e músculos para essa primeira pergunta, é porque o aluno disse assim: professora, para mim, corpo é aquilo que tem os meus órgãos, é aquilo que leva aos meus órgãos, meu coração, meu pulmão, é aquilo que está os meus músculos, os meus ossos, que reveste a minha pele, enfim. O aluno falou dessa maneira. E eu nomeei como órgãos e músculos. Então, nessa percepção de corpo, eu percebo que o aluno entende que nós também somos seres biológicos. Nós não excluímos aqui que o corpo é tudo isso. O corpo, ele é constituído, sim, pelos órgãos. O corpo é constituído, sim, pelos músculos.
Mas como será que esse aluno no ensino médio, nessa fase da adolescência, pensa acerca disso? Será que ele quer, no caso dos músculos, ele quer ficar mais bonito no sentido de hipertrofiar esse músculo fazendo academia? Então, para ele, o músculo só é mais bonito se ele faz exercícios físicos ou não? O músculo está ali, é importante para ele sobreviver, o músculo é importante para ele existir nessa terra, o músculo é importante para revestir o aparelho dele locomotor, para exatamente expressar quem ele é nesse mundo. Então, eu tenho aqui várias reflexões a respeito de que o aluno pense que é muito mais do que algo biológico, porque esse biológico, o aluno pode pensar até que ele é uma máquina, porque ele tem que estar bem com esses órgãos e músculos para fazer as atividades diárias do dia a dia. Não que isso seja errado, isso é correto, a gente realmente consegue fazer as atividades diárias porque temos um corpo mais saudável, isso é verdade. Mas isso é limitar muito quem eu sou, porque eu reflito, eu penso, eu sou também pela minha essência. Então, eu sou muito mais do que os meus órgãos e músculos aparentam ser. Para eu existir, eu preciso dar sentido para as coisas. Para eu existir, eu preciso lembrar da totalidade do meu corpo. Ora, se os meus músculos existem e eles fazem movimentos, como, por exemplo, mexer o braço, mexer a cabeça, isso aqui é o músculo atuando, mas é porque eu estou refletindo, é porque eu estou pensando. E ao pensar, eu também trabalho em conjunto com esse músculo. Eu não sou uma mera máquina, eu não sou um robô, eu sou mais que isso, né? E aí eu trago alguns destaques aqui. Por exemplo, o aluno 2 ele diz assim: todos sentimos, bem aqui abaixo, todos sentimos quando precisamos de uma pausa no dia para fazer um descanso mental ou físico, para repor as energias e limpar a mente. Quando ele traz isso aqui, esse é um tipo de fala que é uma fala que diverge um pouco do aspecto da corporeidade, porque a corporeidade quer que o aluno vá além do que uma separação entre o mental e o físico. A corporeidade, ela quer que o aluno pense na junção, na união desses dois, de que não há uma dicotomia, não há um pensamento que a gente chama de cartesiano, que separa. Não, nós queremos que ele pense na totalidade. Quando o aluno fala assim, repor, dar uma pausa para repor as energias, isso também diverge um pouco da corporeidade, no sentido de que a corporeidade, ela quer que o aluno faça, quer que o aluno pense e faça pensar que ele produz energia não somente pelo físico. Nós produzimos energia no nosso corpo pelos nossos sentidos, pela nossa existência. É algo muito além até do que nós conseguimos ver com esses olhos. É aquilo que nós sentimos aqui dentro. É aquilo que nos faz expressar quem nós somos. Então, a energia, ela não está refletida apenas em um gesto físico, de levantar o braço, de fazer uma atividade física, de caminhar. Uma energia, ela pode vir por meio de sensações, uma energia pode vir por meio de reflexões do pensamento. Então, isso é algo que a corporeidade defende. E quando esse aluno fala assim, olha só o que nós trazemos aqui do Foucault, que é um autor também muito importante, Foucault 2014. Ele diz o seguinte: tal compreensão pode ser considerada dualista e remete ao entendimento de corpo-máquina, em que a sua presença é útil apenas para seguir comandos. Quer dizer que se eu penso assim, eu realmente estou fazendo com que o meu aluno, quando ele relata isso, eu estou mesmo percebendo, na verdade, que esse aluno ainda pensa um corpo apenas máquina, onde a reflexão é como se fosse mínima. E, na verdade, o que tem aqui é só uma parte física, um corpo que só serve para se movimentar, um corpo que só serve para responder a um gesto ou a um comando que eu faço. Se eu disser agora, eu, professora Franciele, aqui, eu disser para mim mesma, Franciele,
Vamos fazer um exercício físico ali. Acabei de dizer isso. Vou fazer um exercício físico bem ali, um abdominal. Mas eu acabei de continuar no mesmo lugar. Eu estou aqui, olha, sentada, de frente para o computador para vocês. Eu falei, eu pensei no abdominal, eu pensei no exercício físico, mas eu não fui fazer. Isso quer dizer que o meu corpo não é uma mera máquina. O meu corpo, ele não segue apenas os comandos que eu digo. Não. Ele é uma totalidade em que eu vou refletir, eu vou ter sentidos na minha existência e eu não apenas vou responder a comandos meramente falados e ditos, onde eu só respondo aquilo que me é mandado. Não, eu continuo aqui no mesmo lugar, de frente para vocês, conversando. Então, olha só, quando eu permito que meu aluno pense o que é corpo para ele também vai refletir aquilo que é e depois ele vai tirar suas conclusões. Então, de certa forma, é importantíssima essa pergunta no ensino médio para o aluno pensar além do que ele até consegue expressar. O aluno acha que é limitado, que ele não vai conseguir me responder, mas no final, olha só o que ele me traz. Ele traz aqui aspectos ainda que podem descrever minimamente o que é corpo para ele, mas que, é claro, eu percebo aqui por meio da teoria da corporeidade que ele precisa ir além, ainda é uma resposta limitada, mas mesmo assim ele está refletindo, e isso vai fazer ele tirar suas próprias conclusões acerca de corpo. A segunda pergunta que eu faço para esses dois alunos, e eu posso até fazer o mesmo para vocês, se alguém desejar responder aí, é como você percebe seu corpo nas aulas de educação física? Pode ser que você lembre lá da sua fase do ensino médio, ou pode ser que você faça aula de educação física, não sei se alguém aqui faz ginástica, alguém que faz zumba, yoga, alguma prática esportiva. Então, o que é corpo para você? Como você percebe esse corpo relacionado à aula de educação física? Se você desejar também participar conosco, fique à vontade. Mas eu fiz essa pergunta para esses alunos, né? Eu disse assim, fulana, foi um aluno, foi um menino e uma menina que me responderam, né, essa entrevista. Eu perguntei, como você percebe o seu corpo nas aulas de educação física? E aí eles realmente ficaram também, a mesma impressão da primeira pergunta. Olhavam para cima, olhavam para o lado, desligavam o áudio na sala, ficavam pensando um pouquinho, e eu deixava eles refletirem um pouquinho quem eles eram, né? O que eles queriam responder. E até quem eles eram realmente. Porque a ideia da corporeidade é fazer que a pessoa reflita a existência dela. E aí, eu tive as seguintes respostas. Determinado aluno disse assim, olha, motiva a fazer atividade física. Opa, deixa eu voltar aqui. Motiva a fazer atividade física. Então, para esse aluno que me respondeu, ele falou que para ele a aula de educação física, por meio do corpo dele, era a maneira que ele tinha de ser motivado a fazer alguma coisa. Então, uma aluna me respondeu que ela só fazia atividade física porque existia a disciplina de educação física lá no ensino médio, porque ela não tinha vontade de fazer nenhuma atividade física em casa. Então, a minha educação física, por exemplo, ela acontece uma vez por semana. Então, é só uma vez por semana que esse aluno vai se movimentar intencionalmente na minha aula. De certa forma, parece até pouco, né? Uma vez por semana. Só que é isso que refletiu a resposta da aluna, o corpo, ela percebia que era uma forma de ser motivado a se movimentar por meio da atividade física. Outro aluno respondeu que para ele era corpo agitado. Então, ele sentia que na hora que ele estava fazendo educação física, o corpo dele ficava agitado, começava a ficar quente, aquecia. Então, ele falou assim, professora, eu percebo que o meu corpo ele esquenta. Eu começo a sentir calor, é uma sensação assim que eu fico ali como se fosse agitado, meus hormônios ali a todo vapor e eu consigo correr e movimentar. Teve um aluno que disse assim que sentia as pernas dele muito boas para correr. Eu achei interessante quando ele respondeu: as minhas pernas são boas para correr, professora. E isso me fez pensar exatamente que esse aluno pensava na maneira como o corpo dele agia ali durante a aula. Outra coisa que eu achei interessante na fala de um aluno foi que ele percebeu que o corpo dele
vivenciava realmente a aula de educação física. Então, ele falou assim, professora, eu percebo o meu corpo nas aulas de educação física pelas vivências. Então, quando é trazido para mim jogos, esportes, brincadeiras, atletismo, que são as corridas, tudo isso que eu vivencio reflete o meu corpo, e eu percebo, então, que eu existo, que o meu corpo está aqui. Quando o aluno falou sobre isso, aí eu destaquei. Aí tem aspecto da corporeidade. Esse aluno já está refletindo quem ele é na educação física, quando ele percebe pelas vivências, porque é isso que a corporeidade trata. Esse aluno ele tem que ir além do que só jogar bola. Ele precisa realmente refletir tudo que é colocado para ele na educação física, para poder ele perceber que o corpo dele é essa totalidade. E eu achei interessante essa fala do aluno. Outro aluno escreveu assim: própria consciência do meu corpo. Então, ao fazer as atividades de educação física escolar, esse aluno tinha uma consciência de quem ele era naquele tempo e espaço ali. Ele tinha uma consciência corporal. Então, para ele pisar naquele momento, para ele se deslocar, ele percebia que ele existia no mundo. Ele existia naquele espaço ali da quadra. Então, muito interessante o que foi colocado. E então ele falou assim, eu percebo pela própria consciência do meu corpo quando eu estou fazendo as atividades físicas. Então, eu achei interessante isso que ele colocou. Também saiu a seguinte questão aqui, saber seus limites. Então, essa foi uma aluna. A aluna lá disse assim, professora, eu percebo o meu corpo nas aulas de educação física quando eu sei os meus limites. Eu sei que eu fico cansada e eu não consigo mais correr, passa um tempo, alguns minutos, eu já sinto que ali chegou no meu limite, eu tenho que respeitar o meu corpo, respeitar que eu não estou mais conseguindo fazer determinada atividade física, porque senão eu posso machucar, eu posso me machucar. Então, quando a aluna falou sobre saber seus limites, isso também é um aspecto da corporeidade, porque ao aluno saber que ele tem determinada limitação, ele está ali refletindo a sua totalidade como corpo. Quer dizer que se ele for além, ele pode machucar não só o físico dele, mas isso envolve o emocional, isso envolve o psicológico, isso envolve essa totalidade que nós estamos falando aqui de corpo, saber seus limites, seus entornos também, até que ponto ele pode chegar, né? Então, essa aluna se expôs muito bem nessa parte de saber seus limites. E também saiu aí a questão do cansaço, né? Então, teve uma que falou que eu percebo o meu corpo quando ele está cansado. E aqui eu coloquei cansado realmente o termo, porque por meio das atividades físicas, esse aluno, ele mostrava que ficava ofegante, então as aulas de educação física para ele e as atividades, o corpo dele precisava respirar mais fundo para poder ele ter ar para continuar a fazer o que era proposto, ou às vezes ele precisava abaixar, como ele relatou, colocar a mão no joelho, baixar a cabeça e respirar fundo por causa do cansaço. Então, isso, o cansaço também teve 2 pontos de reflexão aí. O cansaço de saber até que ponto eu posso chegar, respeitando o meu corpo, mas o cansaço também que leva o desgaste físico, no sentido do aluno considerar o seu corpo apenas uma máquina que perde energia, que descarrega a bateria nessa máquina e que pode estar cansado por meio de uma degeneração física, uma degeneração dos órgãos, dos sistemas do corpo. Então, aqui nós temos uma dicotomia, ou seja, 2 aspectos. Um corpo objeto, um corpo que só recebe comandos, que pode se desgastar, e um corpo sujeito. Um corpo sujeito é aquele que reflete, um corpo sujeito é aquele que se move intencionalmente, um corpo sujeito é aquele que sabe suas possibilidades, mas também sabe seus limites. Então, aqui reflete aspecto da corporeidade também. E aqui alguns destaques para alguns autores, como Moreira, Chaves e Simões, 2017, eles vão dizer justamente isso, que o corpo ele pode se degenerar com o passar do tempo,
o corpo pode se degenerar com as atividades físicas, mas eu preciso lembrar que, muito mais que uma qualidade de vida e saúde, o meu corpo, ele é existência nesse mundo. E ainda que haja uma degeneração física desse corpo, quem eu sou não se degenera, porque a minha essência vai muito além do que algo físico. A minha essência, aquilo que eu sou, vai muito além do que apenas algo que tem músculos e órgãos e esqueleto que pode se degenerar por conta de uma atividade física de alto impacto. Então, é isso que Moreira Chaves Simões diz, que é muito mais além do que bem-estar e saúde e qualidade de vida. O aluno precisa refletir sua essência, o aluno precisa refletir os sentidos desse corpo. E também trago aqui Merleau-Ponty 2018, que fala que, ao perceber o corpo pelas vivências, o ser humano revela-se dotado de sensibilidade e motricidade. E esses dois pontos, sensibilidade, né, que traz a essência do ser humano e a sua existência nesse mundo, e também a motricidade, que vai falar do ser humano que se move intencionalmente nesse mundo, esses dois aspectos são fundamentais para o entendimento do corpo. E isso também abarca conhecimentos relacionados à corporeidade. A última pergunta feita aos alunos foi a pergunta que: como você compreende seu corpo na adolescência? Essa foi a última pergunta. Caso alguém deseje responder, no caso aqui eu acredito que não existe nenhum adolescente entre nós, mas se de repente você puder viajar no tempo e lembrar para você como você compreendia seu corpo na adolescência. Faça essa reflexão nesse momento. E eu fiz essa reflexão também ao fazer, inclusive, essa pergunta. Mas aqui nós temos a resposta de 2 alunos, né? Como você compreende seu corpo na adolescência? E eles responderam da seguinte maneira. Mais uma vez saiu a palavra aparência. Um aluno disse: professora, compreendo que o meu corpo na adolescência tem a ver com aparência. Eu quero me parecer com alguém da mídia, eu quero me parecer com determinada modelo, eu quero fazer cirurgias plásticas para ficar mais bonita, eu quero melhorar a minha sobrancelha, eu não quero ter mais espinhas, eu quero ter uma cintura mais afinada. Teve uma aluna que colocou que queria ter seios maiores, que queria ter um bumbum maior. Então, isso também saiu no relato dos alunos, dessa aluna em particular. Então, você percebe que na adolescência, os alunos se preocupam muito com a aparência física. Também saiu a seguinte resposta: na adolescência, o aluno ele sofre mudanças. Então, esse aqui foi um menino que me respondeu, foi um adolescente. Ele falou que o corpo dele, na adolescência, ele percebia que estava sofrendo transformações. Ele percebia que ele não era mais criança, mas, ao mesmo tempo, ele percebia que ele não era adulto. Ele não era nem criança e nem adulto, mas que ele estava sofrendo mudanças. E que isso que havia alguma diferença aí acontecendo. Em alguns casos, estava aparecendo a diferença na altura, estava crescendo em tamanho. Em algum caso, aparecia pelos no corpo, que não tinha na fase da infância. Essas mudanças que o aluno percebeu. Também saiu a resposta aqui para essa pergunta de vergonha. Esse aluno, inclusive, que respondeu sobre as mudanças, falou que sentia certa vergonha até de perguntar sobre as mudanças, como a voz engrossando, e a voz engrossando, ele tinha vergonha de falar, até porque ele disse que os pais falavam: sua voz está engrossando, e ele sentia vergonha por isso, porque era uma forma de intimidá-lo, né? As mudanças que estavam acontecendo na voz refletiam o que os outros estavam percebendo, e realmente é isso que eu vi. Alguns adolescentes sofrem esse tipo de apontamento no corpo deles, e isso pode traumatizá-los em alguns casos. Alguns adolescentes se fecham muito, outros não. Alguns pais, alguns responsáveis têm a liberdade de falar com os adolescentes de uma maneira que eles sintam-se mais à vontade a falar do assunto e, consequentemente, esse aluno não é tão traumatizado. Na verdade, ele se sente bem na adolescência, se sente satisfeito na adolescência. Então,
percebe que a adolescência é uma fase de muitas oportunidades de explorar esse potencial desse aluno. Outra fala que saiu é que o aluno nessa fase da adolescência tinha vontade de melhorar, ou seja, mais uma vez, tinha vontade de ser melhor do que ele estava, ou o corpo era magrinho demais, queria deixar o corpo mais definido, ou o corpo estava gordinho para alguns, esse termo que ele usou mesmo, estava gordinho, e aí ele queria emagrecer, ou seja, tinha certa vontade de melhorar. Outra resposta que saiu é difícil compreender o corpo. E aí a gente percebe que para essa pessoa que respondeu, ele disse que a fase da adolescência ela é complexa, existem muitas dúvidas, existem muitas perguntas para serem respondidas, só que muitos têm vergonha de perguntar, porque podem sofrer alguma resposta que não seja agradável, ou eles não podem nem, em alguns casos, serem respondidos, porque alguns pais até têm vergonha de falar de determinados assuntos com esses tipos de nessa fase, né, com esses adolescentes. Algumas pessoas não têm liberdade de falar todos os assuntos, têm vergonha mesmo. E saiu também a palavra puberdade. Então, aqui, quando o aluno falou puberdade, ele falou da questão da época que as meninas já menstruam, em alguns casos, até a questão do aluno que falou que já dá de engravidar, já dá de ser pai, já dá de ser mãe. Então, é um corpo que já está receptível para gerar vida, e é um cuidado que tem que ter para não engravidar ou para não engravidar alguém. Então, também saiu a puberdade como essa fase de mudanças, de amadurecimento nos órgãos e que pode ter consequências positivas e negativas em alguns casos, dependendo do impacto ali. Na puberdade também, o aluno disse sobre a mudança do emocional, que ele estava se apaixonando com facilidade por outra pessoa. Então, ele também disse que nessa puberdade há uma mistura de emoções, inclusive por gostar de alguém, por sentir atração por outra pessoa. Então, isso também aconteceu, atração pelo corpo de outra pessoa. Então, isso também saiu nas respostas. E aqui eu trago alguns destaques, como o de Moreira, 2006. Moreira e colaboradores. Ele escreve o seguinte: é necessário maior incentivo entre os estudantes ao ato de perceberem-se e menor ao sentido de explicarem ou definirem postulados já propostos no decorrer da história acerca de corpo. Quando ele fala sobre isso, ele diz assim que, ainda que eu tenha tido essas respostas aqui, como vocês podem ver, aparência, mudança, vergonha, vontade de melhorar, que é difícil compreender o corpo e que ele está ali na fase da puberdade, mas ao fazer essa pergunta, eu estou dando oportunidade para o aluno perceber quem ele é, perceber o corpo dele, perceber a fase que ele está passando. Isso vai muito além do que ele apenas explicar o que é corpo para ele. Explicar sobre o corpo dele naquela determinado tempo e época da vida, que no caso aqui é a adolescência. Então, Moreira incentiva a gente a fazer realmente essas perguntas para que os alunos possam ir além, muito além. Bem, então, caminhando para o final e para as conclusões aqui para vocês, o que nós percebemos de resultados com esse estudo? É que varia muito a percepção de um corpo baseado em um ser que é ativo, que se move intencionalmente, que reflete o que é nessa sociedade, reflete o que é na escola, reflete o que é na educação física, e, ao mesmo tempo, nós vemos que varia para um entendimento de corpo voltado para um modelo cartesiano, aquele corpo que é objeto, um corpo máquina, um corpo que é apenas biológico, um corpo que só serve mesmo para eu ter só saúde, um corpo que só serve para eu fazer uma atividade física. Então, as respostas dos alunos variaram nesses dois sentidos. Corpo sujeito, que reflete, corpo objeto, máquina. E aí a gente percebe que as percepções atribuídas ao corpo nas aulas de educação física, elas encaminham-se, sim, para uma corporeidade vivida, quando o aluno falou que ele é um ser de possibilidades, que ele sabe seus limites, ele percebe seu corpo pelas vivências que ele tem na sala de aula, ali na quadra. Então, isso é corporeidade. Isso busca a complexidade do ser humano. E isso é importantíssimo para o nosso estudo. Ao mesmo tempo que,
surge também a ideia de um corpo cansado, e esse corpo cansado pode apontar para algo mais para um corpo máquina, para um corpo que se degenera pela atividade física, um corpo que é apenas um órgão, uma carcaça que serve para guardar dentro dele os nossos órgãos e músculos e esqueleto, né? E, por fim, nós também destacamos a escassez de estudos a respeito de corpo e do fenômeno corporeidade na educação, e justamente nos espaços de formação humana e acadêmica na Amazônia. Nós precisamos falar mais sobre esse assunto. Ele ainda é pouco falado, ele ainda é pouco discutido, e aqui eu deixo os meus agradecimentos para dizer que é importantíssimo esse espaço que vocês nos abrem para falarmos de corpo e corporeidade. Ele realmente precisa ser discutido. Aqui são as minhas referências, que é o professor Egos Couto, o professor Wagner Moreira e a professora Nóbrega, que são um embasamento teórico importantíssimo. E, mais uma vez, eu digo da importância de pensarmos quem somos, inclusive dando espaço para a fase do ensino médio, para a fase da adolescência. Nós já passamos por essa fase, então nós fizemos muitas descobertas quando fomos adolescentes. Então, por que não dar oportunidade para eles pensarem também a respeito de corpo e quem eles são nesse mundo? E, para finalizar, eu trago a citação de Couto, 2019, na página 76, quando ele fala da sua tese de doutorado. A tese de doutorado do professor Egos Couto foi relacionada à questão do esporte do oprimido, quando ele fala do futebol, de tanta coisa que um jogador passa também para chegar ao alto nível, mas será que ele reflete quem ele é nesse mundo? Então, ele traz o seguinte, o professor Egos: quando o homem toma a noção do seu existir pleno no mundo, assumindo a condição de ser o autor da sua própria história e de participar da construção da história dos outros que vivem uma mesma existência, o mundo deixa de ser apenas um mundo qualquer, um mundo limitado, um mundo circundado, territorialmente cercado, e passa a ser um mundo intencionalmente compreendido, regado de percepções, sentidos, um mundo possível de ser pensado, transformando um comportamento que era antes objeto, passivo e reprodutor, agora em um comportamento que é humano, um sujeito ativo, um ser humano que é diretor da sua própria existência, alguém que é senhor das suas ações, alguém que pode refletir criticamente, um adolescente, nesse caso que a gente menciona aqui, que pode tomar suas próprias decisões nessa fase do ensino médio e poder ser alguém realmente relevante nessa sociedade após passar por essa educação básica. Então, meu muito obrigado, agradeço a oportunidade, fico imensamente feliz com vocês. Trago aqui as impressões de alguém que é professora de educação física, quer saber mais sobre o corpo, investigando a fase da adolescência, mas sou um ser humano também, que, como vocês sabem, filha de cacique, de um povo indígena, lutando por vez e voz nessa sociedade, mas que precisa fazer com que outros também reflitam acerca dessa temática que eu tenho me aprofundado, né? O corpo. Nós somos corpo e esse corpo vai muito além de algo físico. É sentido, é expressão, é criatividade, é um corpo que, no caso da educação física, é muito mais do que jogar bola. Aprende-se muito mais com o outro, com ele mesmo e com o mundo do que apenas com o objeto jogando bola. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. E eu finalizo aqui a minha fala nessa noite. Obrigada, Franciele. Foi riquíssimo e muito interessante toda a sua abordagem. E eu abro para que as pessoas possam conversar, trazer alguma perspectiva para todo esse trabalho apresentado. A gente vai ter ainda pelo menos uns 10, 12 minutos que nós possamos conversar um bocadinho. A partir de agora. Se você me permite, Maria, Pois não? alguém respondeu aí a Carmen.
ela acredito que foi na minha pergunta. Então, olha só o que ela fala. Penso que meu corpo é parte essencial da minha identidade, me define como indivíduo, é com ele que eu percebo o mundo, que eu penso e sinto, desenvolvo meu espírito e, ao mesmo tempo, é com ele que eu expresso meu espírito. É isso mesmo. Então, a Carmen traz aqui a gente o que é corpo para ela. Então, quando nós fazemos essa reflexão e conseguimos respondê-la, isso nos eleva ao patamar de realmente entendermos quem somos nesse mundo e como agimos intencionalmente nesse mundo. Então, responder essa simples pergunta nos traz assim uma infinidade de pensamentos de quem realmente nós somos. Então, é importantíssimo esse exercício, essa reflexão do que é corpo para nós. Perfeito. Muito, muito interessante, realmente. Franciele, eu não sei se as pessoas estão esquentando os motores aí. Oi, Mi, por favor. Oi, bom, Franciele, você me fez pensar muito, mas muito mesmo, né? Embora eu seja da área da educação física e pela minha própria idade, o meu estudo e o meu comportamento dentro dela foi diferente do que você hoje trabalha e como você estuda e o que você faz. E isso é muito natural, quer dizer, a própria corporidade lá atrás era uma coisa e hoje ela é outra completamente diferente, né? Então, durante o seu relato, eu não havia feito esse exercício durante o meu tempo de magistério, né? Mas eu fui vivendo e fui lá para trás, fui lá na minha infância. Depois eu fui subindo mais um pouquinho, chegando na adolescência, me levou a uma viagem, eu vou dizer que é uma viagem corporal, né? Coisa que eu não havia feito anteriormente. Eu sou filha de professores de educação física. Meus pais foram meus professores na universidade, na USP. E então, sou a primeira filha, né? Sou a filha mais velha de 5. Então, eu principalmente recebi uma carga de movimento, de movimentar, de atividade física que seja muito forte. E isso era uma coisa natural para mim. Então, por isso que eu fiquei pensando, por que eu nunca pensei nisso? Eu nunca pensei nisso porque não precisava pensar. A minha família se respondia dessa forma, se fazia presente dessa forma, né? Meus irmãos, eu. Então, fazer atividade física e reconhecer o meu corpo era uma coisa muito natural, muito, muito consciente mesmo, né? Então, eu quero só dizer para você o quanto grata que eu estou pela sua fala, por você me resgatar, por você me fazer voltar lá atrás e reconhecer o meu corpo nos diversos momentos da minha vida, até como, inclusive, profissional mesmo, né? Como é que meu corpo reagia à hora de ensinar, como é que meu corpo se conversava com meus alunos, como era essa questão da minha postura com os meus alunos e como esse meu corpo trabalhava essa questão. Foi muito rico, muito importante para mim. Muito obrigada, viu? Gostei muito, principalmente pela reflexão. Obrigada. Eu agradeço. Ao propor a pesquisa, também fiz o mesmo exercício. E eu me deparei como eu precisava melhorar como docente na área de educação física, porque eu iniciei com aquele gás para ministrar tudo aquilo que eu tinha aprendido na universidade, como os jogos, os esportes que a gente sabe que lida nessa disciplina. Mas hoje, 8 anos após iniciar as minhas primeiras aulas, eu percebo que vai muito além do que jogar bola,
Eu preciso fazer com que o meu aluno reflita quem ele é nesse universo, né? Nessa terra, nesse mundo, no caso aqui Santarém, que é onde eu estou, para poder ele realmente fazer a diferença onde ele for. Porque ele é corpo e ele vai sempre se expressar um corpo onde ele estiver, seja no âmbito educacional, econômico, político, em qualquer esfera da sociedade. Então, realmente, Miriam, esse processo vai muito além. Parece tão simples, é uma pergunta tão simples. O que é corpo para você? Mas nos leva realmente a refletir muitas possibilidades. É muito interessante. Obrigada, Miriam. Também acabo fazendo essa mesma reflexão e fico impactada muitas vezes com as minhas próprias respostas. De quem eu era lá atrás, de quem eu sou hoje, e do profissional que nós desejamos ser na vida de alguém, ao mesmo tempo conhecer também o nosso aluno. No meu caso aqui, ao perguntar para os alunos na adolescência, saber respeitar a opinião deles também, saber que eles também exprimem a opinião e podem ensinar muita coisa para a gente, mesmo na fase da adolescência. Saber que eu já passei por lá, eu queria ser ouvida e não tive a oportunidade de ser ouvida em alguns assuntos que eu poderia ter falado, mas faltou para mim aquela pergunta, como essa, que eu nunca respondi na fase da adolescência. Eu nunca respondi para ninguém o que é corpo para mim. E hoje eu posso dar oportunidade para alguém responder. Isso muda também a minha atuação como docente. E pode ser que mude a vida desse aluno ao fazê-lo refletir sobre essa pergunta. Nesse aspecto, eu tenho certeza, convicção que sim, porque cada momento que nós façamos uma interação, ainda que dependa da sua presença, da sua maturidade e da sua consciência naquele momento para interagir, independente disso, qualquer que seja esse nível, é uma marca. Né? É coisas que já são registradas, querendo ou não querendo. E é um registro que a gente se ocupa muito nos nossos estudos na alquimia interior, de perceber que isto, qualquer instante, esses que nós estamos vivendo aqui juntos, ou qualquer outra coisa, existe sempre as vias de duas mãos. Eu sou afetada e eu afeto. Então, eu recebo na medida que também eu dou. Né? É uma contribuição constante. E eu adorei muito acompanhar todo esse seu andamento aí, me pus de novo dentro de dos aspectos de pesquisa, que não é nada fácil se fazer pesquisa nesse país, né? E sobretudo pesquisas de qualidade, onde você vai para a parte que valoriza a opinião da pessoa, né? Que não passa a ser, é mais um a contar que referiu tal coisa, mas a qualidade disso para poder exatamente perceber, através dessa qualidade de toque nas pessoas, o que ele nos traz em relação àquilo que você, ao mundo, a sua existência, a presença, né? Eu gostei demais quando você trouxe, inclusive, os gestos, os aspectos que você captou na hora em que você faz uma pergunta, porque imagina, a professora de educação física, né, quer saber como é que você olha para o seu corpo, é uma coisa que me dá um momentozinho de reflexão. Então, certamente você também qualificou esse momento para essas pessoas. E me causou surpresa, inclusive, a quantidade, numericamente falando, de que se dispôs a colaborar contigo. Isso tem várias coisas que a gente poderia considerar. Como é que isso foi tratado? Como que é isso visto dentro da escola? Qual é a qualidade de mobilização, né, do corpo docente dessa escola em relação a isso? Diz muito do que é a nossa prática, né, de observação para o nosso mundo de hoje. Mas eu achei muito importante, Franciele. E acho que realmente, dentro dessa reflexão que a Miriam mencionou, e que há mesmo, a evolução é isso, vão trazendo coisas diferentes, a sua contribuição é de uma preciosidade imensa.
inclusive partindo de onde você está partindo, quer dizer, a sua tentativa de trazer essa concepção da questão da essência, né? Que nós não somos uma resposta imediatista disso, e você poder olhar para isso e poder caminhar e tocar as pessoas a respeito disso, quer dizer, que essência é essa que permite eu ser diferenciada de você, ao mesmo tempo em que eu me empatizo contigo e componho com você, né, um momento da nossa vida. É muito, muito intenso. E você trabalhar isso na adolescência, para mim, é de uma riqueza imensa. Né? Poder influenciar essa reflexão exatamente para aquilo que você repetiu várias vezes como objetivo. Quer dizer, talvez a gente não acompanhe isso, não seja possível para nós, mas certamente isso vai influir nestes alunos quando eles estiverem na sua formação de adulto e exercendo a profissão que for. Eu achei incrível. Eu te parabenizo com isso e fico extremamente feliz por ter compartilhado desse seu momento. Viu? Maria, agradeço a oportunidade. Mais uma vez, é algo muito especial estar com vocês partilhando. Eu aprendo também. Cada fala aqui colocada. Carmen colocou mais uma vez aqui. Foi, por favor. Esse estudo é prova de como o professor de educação física pode ser importantíssimo para o desenvolvimento integral dos alunos, em especial na adolescência. Realmente, o professor descobre que ele pode fazer a diferença na vida de alguém, em qualquer faixa etária, inclusive nessa explanada hoje, adolescência. Então, é isso mesmo. A gente pode não ver agora os impactos disso, mas lá na frente, quem sabe esse aluno vai fazer a diferença onde ele estiver. E quem passou na vida dele na época da adolescência vai fazer a diferença. Então, mesmo conosco, nós lembramos aqui com certeza das pessoas que passaram na nossa vida nessa fase, e algumas foram com certeza marcantes. Alguns professores, alguns amigos, pessoas que passaram pela nossa vida na adolescência, que até hoje fazem parte das nossas lembranças mesmo de vida. E é isso. A educação física também é importante para dialogar acerca disso. Muito obrigada pela oportunidade. Alguém mais gostaria? Nós estamos nos 2 minutinhos finais. Para quando é? Você faz defesa na sua universidade? Sim, faço a defesa agora em junho. Eita, tá perto. Tudo que eu trago para vocês foi um estudo piloto que eu defendi na minha qualificação. Sim. E eu tive aí 2 alunos participando. E em junho eu trago agora a defesa final e elas são com outros alunos. Se não me engano, eu consegui alcançar somente 30, só que dos 30, só 11 aceitaram. Foi essa a diferença. Aumentou um pouquinho o quantitativo para 11 respondentes, 11 participantes, e novas respostas. Então, essas que eu apresentei hoje não aparecem mais nos 11. Eu já estou fazendo as análises para defender agora em junho. E interessante é que tem coisa nova e diferente. E para a gente ver como cada um pensa diferente, cada ser humano. Você ampliou o seu universo, né? Então realmente você vai encontrar outras possibilidades. E isso é maravilhoso, né? Que incrível. Quem sabe a gente te convida de novo lá para frente para você trazer o que se acresceu à sua observação. Desde já recebo o nosso total apoio. Estaremos em junho dedicando assim esses momentos para que você se saia muito bem, que você possa defender e mostrar essa qualidade que é extremamente importante, com certeza. Leve o nosso abraço ao professor Hergos, né? E o nosso com muito prazer e com um agradecimento muito grande por tudo aquilo que você nos trouxe hoje,
que só enriquece também aquela outra participação sua, que era de outra forma, esse ser sensível, habitando nesses mundos tão diferentes e que se complementam e que se estimulam para os desafios que se apresentam tanto nesses campos para nós, né? Então, muito obrigada pela sua participação e a presença de todos vocês também. Muito obrigada. Na próxima semana nós vamos receber Mônica Moreno e ela vai nos trazer, perdão porque eu preciso alcançar aqui, que dessa vez eu não escrevi. A Mônica vai trazer, ela definiu o tema dela, ela vai falar sobre mandala lunar como uma ferramenta de autoconhecimento sobre o nosso ciclo feminino, que é um trabalho que ela desenvolve já há algum tempo. O mais gostoso de tudo isso para nós, que a gente pode dividir com vocês, é que Mônica é uma pessoa que foi convidada por uma das nossas convidadas a participar aqui conosco. Então, talvez seja um estímulo também para você, Franciele, fique inteiramente à vontade. Um assunto que seja super interessante, você conhece o nosso espírito, o nosso interesse. Então, se você tiver alguém que puder, né, dividir e compartilhar conosco o trabalho, uma experiência, uma vivência, nós estamos abertos, por gentileza. Mônica vem através da Yves Sandin, que tem estado conosco, que é, né, da área da educação também, e já participou algumas vezes. E esse é o nosso convite para quarta-feira que vem. Muito obrigada pela presença de todos.